Oi, eu sou a Gabi Xavier e esse finalmente é mais um vídeo daquela série de vídeos que tem aqui no canal sobre Demon Slayer, sobre este universo, personagens, e é um vídeo liberado pra todo mundo, pra quem só assiste ao anime ou pra quem acompanha o mangá até hoje, que aliás está pertinho de finalizar. Isso é papo pra outro vídeo. Aqui a gente vai falar de Zenitsu, um personagem que divide tanto as opiniões dos fãs de Demon Slayer, entre aqueles que amam e aqueles que o odeiam, mas sem dúvidas esse é um personagem extremamente humano, emocional, passional, eu diria, que demonstra em certos momentos ser levado pelo seu medo, covardia, e em outros mostra uma força que até ele mesmo desconhece. Mas para entender o Zenitsu e desconstruí-lo nesse vídeo, mostrando para além da sua camada superficial, a gente vai falar desde o seu passado, história, evolução e até detalhes da construção do seu nome em kanji e como isso tem ligações com lendas e sobre quem ele é dentro dessa história. Tá super interessante, fica aí que eu tenho certeza que, gostando ou não dele, você vai se surpreender e curtir essa experiência conhecendo melhor o Zenitsu. Deixa o seu like se você quiser mais vídeos como esse, comenta aqui embaixo o que você acha do Zenitsu e de outros personagens de Demon Slayer e outras histórias que eu posso trazer aqui pro canal. Vamos lá! O que sabemos sobre o passado do Zenitsu antes dele ser um exterminador de demônios ou mesmo começar o seu treinamento é que ele cresceu sem os pais. Então ele não teve qualquer apoio emocional, financeiro ou de qualquer maneira do pai e da mãe ou de qualquer responsável durante muitos anos. E ainda nessa fase em que ele tinha que se virar sozinho, se cuidar, ele teve um baque gigantesco. Ainda muito jovem, ele se envolveu, se apaixonou por uma menina e por ela ele reuniu uma grande quantidade de dinheiro que ela demandou e ela pegou essa quantia e foi embora. Ele foi enganado, passado para trás e ficou sozinho com dívidas e precisando inclusive lidar com os problemas de estar endividado, de ser cobrado. Quem o salvou naquela época foi a figura que ele depois chamou de vovô, o seu senpai, o seu treinador, aquele que anteriormente foi inclusive um pilar. Foi com Jigoro Kuwajima, ou vovô, que Zenitsu então aprendeu um pedaço pelo menos da respiração do trovão, com o antigo pilar do trovão justamente, e treinou sobretudo o seu corpo para lidar com situações de emergência, para se tornar forte antes mesmo, como eu disse, que ele percebesse e se desse conta do quanto ele tinha potencial. Mas antes da gente falar um pouquinho mais da trajetória do Zenitsu a partir do seu treinamento, do seu relacionamento com o vovô e o que ele lidaria dali pra frente, eu queria muito contar com a participação agora do Ricardo Cruz, que eu tenho certeza que vocês conhecem, porque ele cantou na abertura inclusive da segunda temporada de One Punch Man, junto com a banda japonesa Jump Project. E o Ricardo, ele na verdade tem um histórico com a língua japonesa, já morou no Japão e estuda há muitos anos. E justamente por isso eu chamei o Ricardo para explicar para vocês como o próprio nome, desde a concepção dos kanjis que formam o nome do Zenitsu, tem uma explicação e uma ligação com quem esse personagem é na história, o que ele se propõe a ser e muitas curiosidades a mais. Ricardo, agora é com você. Fala Gabi, tudo bem? Aqui é o Ricardo Cruz, estou invadindo seu vídeo aqui para a gente falar um pouco do nome do Zenitsu em japonês, algumas palavras que tem a ver com ele e de repente aprender alguns ideogramas e entender um pouco mais a fundo a concepção desse personagem. E eu quero aproveitar para convidar todo mundo que curte língua japonesa, que gosta de cultura pop japonesa, a participar da Nihon Golden Week, que é um evento de língua japonesa em que eu ensino técnicas para você aprender japonês através da cultura pop. Eu aprendi dessa maneira, canto músicas de anime lá no Japão, consegui desenvolver uma carreira dos sonhos, assim, que eu sempre quis ter, graças ao fato de, inclusive, falar japonês. Então o evento é totalmente gratuito, é só você acessar o link que está aqui na descrição, colocar o seu e-mail rapidinho, fazer esse cadastro e você já está dentro, já vai ter acesso a todo o material que vai te empolgar bastante, eu tenho certeza, para aprender e já vai fazer você aprender muita coisa de japonês. Mas vamos falar um pouco do Zenitsu, né? Embora o personagem principal de Kimetsu no Yaiba seja o Tanjiro, o Zenitsu também é bastante popular, tanto que na primeira pesquisa de popularidade feita com o mangá no Japão, ele ficou em segundo lugar. Acho que a gente pode começar analisando o nome deste sujeito, que é Wagatsuma Zenitsu. Tá? No japonês eles fazem não é Zenitsu, né? É Zenitsu. Tem uma pequena separação entre o N e o I, né? Zenitsu. E é um nome formado por 4 ideogramas, né? O sobrenome dele, Wagatsuma. Wagatsuma é a junção de Waga, que dá a ideia de eu, e Tsuma, que significa esposa, né?
O Zenitsu ele quer desesperadamente achar uma esposa e o autor deu esse nome fazendo uma brincadeira com uma lenda tradicional japonesa, bem tradicional, aliás, do Yamato Takeru, que foi um príncipe lendário, e tem uma passagem dessa lenda em que ele está com sua esposa no mar e um deus fica irritado com ele e sua esposa, que estão juntos ali no mar, e faz, de propósito, o mar se agitar. Com isso, a esposa do Yamato Takeru cai nas águas do mar e ele fica desesperado e tem uma frase famosa em japonês que ele grita: "Ah, wagatsumayo!" Essa frase significa: "Ah, ó, minha esposa", né? Minha esposa, de um jeito bem dramático, do jeito bem poético, um japonês bem de literatura, assim, que significa "Ah, minha esposa", tá? Uma frase bastante icônica aí do folclore japonês, que o autor juntou simplesmente os kanjis que aparecem nessa frase famosa e criou o sobrenome Wagatsuma. Já o primeiro nome dele, né, Zenitsu, formado por esses dois ideogramas, o primeiro ideograma dá a ideia de coisas boas, coisas corretas, e o segundo ideograma, Itsu, ele carrega, entre outros sentidos, a ideia de desviar, de você fugir de alguma coisa. Então a gente pode entender que Zenitsu é você fugir daquilo que é bom, fugir de um caminho correto. O autor certamente quis criar essa alegoria para mostrar o caminho, né, que o Zenitsu vai percorrer, que ele já está percorrendo, né? No começo, ele é uma criança assustada, uma criança que tem medo, uma criança que evita as coisas da vida, e aos poucos ele vai seguindo um caminho de aprendizado e vai enfrentando de frente, sem medo, com muita coragem, tudo que aparece pela frente dele. Então toda essa poesia, todo esse folclore, todas essas ideias muito legais estão todas dentro do nome em kanji no original do nosso querido Zenitsu. A gente pode falar um pouco também de um dos golpes dele, que é o Kaminari no Kokyu. Kaminari no Kokyu, esse não tem muito segredo, é uma tradução direta que a gente pode fazer, né? E a gente pode aprender aí duas palavras que são bem básicas, aí a tradução é bem mais direta, né? Não tem muita poesia envolvida, né? Kaminari significa o relâmpago, o trovão, tem essas ideias nesse kanji, é um kanji bem legal, né? Tudo quadradão, bonito, assim, é bastante usado para dar nomes de golpes, até nomes de personagens, tá? Significa trovão ou relâmpago. E Kokyu, Kokyu é a respiração, né? A respiração. Então é a respiração do trovão, tá? Esse no que aparece entre as duas palavras é uma partícula bem básica da língua japonesa que a gente aprende logo nas primeiras aulas, que relaciona dois substantivos, geralmente com a ideia de posse, é como se fosse o nosso de, né? Do. Então, juntando tudo, Kaminari no Kokyu seria a respiração do trovão. É o golpe aí do nosso querido Zenitsu. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido e não deixem de participar da Nihon Golden Week, o evento de língua japonesa que tá super legal. E lá a gente faz isso aí, a gente junta cultura pop, a gente junta animes, mangás que a gente já gosta com o ensino de língua japonesa. É assim que se aprende de verdade, né? Na prática, com aquilo que a gente gosta, tá? O evento é de graça, tá rolando, clica aqui e vejo você lá. Valeu, Gabi, pelo espaço. Até a próxima. Tchau. Então, como vocês viram, quando criou essa história, ela já colocou no nome do Zenitsu todos os significados, simbolismos para referenciar quem esse personagem seria dentro da história. Veja como tem segredos, inclusive, na língua, na escrita de cada uma dessas histórias. É um universo maravilhoso se a gente conseguir explorar, especialmente se a gente conseguir estudar japonês e conhecer mais disso. Por isso, aproveitem aí a dica do Ricardo, o link tá aqui embaixo para você participar da semana Nihon Golden Week e você vai conseguir entrar no universo maravilhoso, descobrir segredos como esse sobre o Zenitsu. E vamos pegar esse gancho para então entender principalmente como o Zenitsu tem características sim de alguém extremamente carente e por isso ele produz diversas cenas que incomodam muitas pessoas, é claro, dele correndo atrás de mulheres e agarrando uma pessoa, uma mulher, achando que ela estava cuidando dele porque queria casar com ele, ou da sua obsessão pela Nezuko, o quanto isso tem uma raiz provavelmente no que ele passou e no que ele se propõe a ter e a ser no futuro. Puxando lá da relação do Zenitsu a partir do momento que ele foi resgatado pelo Jigoro, o vovô. O Zenitsu então foi criado e treinado por essa pessoa que era forte, destemido, o ensinava diversas coisas e por isso Zenitsu o admirava e o amava. Zenitsu nesse treinamento aprendeu que ele devia ser forte e por várias vezes ele vacilou. Por várias vezes ele teve medo.
A ele era ensinada, ou tentavam lhe ensinar, a técnica da respiração do trovão. Mais de 6 formas conhecidas, apesar de todo o treinamento, de todo o esforço, Zenitsu só conseguia aprender uma, o tempo inteiro. Por que então o seu mestre, um antigo pilar que conhecia a força e tinha 2 discípulos apenas, o Zenitsu e Kaigaku, não desistia desse primeiro, do Zenitsu, que não conseguia aprender nenhuma das outras formas? Zenitsu, durante muito tempo, como a gente viu, passou a vida sozinho, precisando se virar, se decepcionando com as pessoas, mas dentro dele e em várias afirmações dele ao longo do mangá, o tempo todo, inclusive principalmente quando ele está desesperado, sofrendo e falando mal de si mesmo, ele afirma e reafirma que ele gostaria de ser forte, o mais forte de todos, de ser destemido, de ser admirável para conseguir proteger alguém ou várias pessoas. Durante o seu treinamento, inclusive, para ser um exterminador de demônios, ele fugia, subia em cima de uma árvore, ia para um ponto alto onde ninguém podia o alcançar, e lá ele se revestia de uma capa de sofrimento, de dor, e chorava e gritava palavras pessimistas e dizia que não tinha qualquer talento, que ele não conseguia ver qualquer resultado e que ele não gostava de si mesmo. Não gostar de si mesmo é um fator muito importante para você entender o quanto Zenitsu muitas vezes está o tempo todo buscando a aprovação dos outros, ou buscando algo que prove para ele e para o mundo que ele pode ser útil. E durante muitas dessas fugas, as palavras do vovô eram importantíssimas. Ele dizia para o Zenitsu que você pode fugir, tudo bem você chorar, tudo bem você querer ficar sozinho, só nunca desista. Ou seja, mesmo que surjam vários sentimentos que queiram te frear, que queiram te parar, extravase, mas não saia do seu destino. Não desista. Seja como a melhor das lâminas, a melhor das espadas. A melhor das espadas, para ter o melhor aço, ela recebe várias pancadas. Você tem que bater nela muitas vezes para tirar qualquer impureza, e o aço que restaria seria o mais resistente de todos. É esse aço, é essa lâmina que o vovô gostaria que o Zenitsu fosse. Foi durante uma dessas fugas em cima de uma árvore, no momento de desespero, que simbolicamente, inclusive, o Zenitsu acabou sendo atingido por um raio, e esse raio fez com que ele ficasse inconsciente naquele momento, e o seu cabelo de preto se transformou em loiro, como a gente conhece hoje na história. Ele sobreviveu, e ele ficou muito satisfeito naquele momento apenas por ter sobrevivido, mas a sensação de impotência, o desespero por de novo não se sentir útil, permanecia. E isso era muito reforçado dentro do Zenitsu através do Kaigaku, o outro discípulo que eu comentei com vocês, que foi treinado da mesma maneira que ele, as mesmas técnicas, e ele tinha um desempenho aparentemente muito melhor. Das 6 respirações, ele aprendeu 5. Mas olha que curioso, ele aprendeu as 5, exceto a primeira. Mas eu acho extremamente simbólico que a única forma da respiração que o Zenitsu tenha dominado, apesar de ser uma frustração para ele, foi a primeira. A mesma que Kaigaku nunca conseguiu dominar. A primeira que, teoricamente, então, seria a básica. Os primórdios para você aprender as seguintes. E como era a única forma que o Zenitsu conseguia dominar durante muito tempo dessa história, era aquela que ele aprimorou ao máximo. Ele fazia exatamente o que o seu senpai o ensinou. Leve a sua única habilidade, a única forma dessa respiração que você aprendeu até o limite. E imerso em todo o seu desespero, Zenitsu ainda assim conseguia admirar tanto o seu mestre, a quem ele jamais desrespeitou, mas também Zenitsu admirava Kaigaku. Sim, Zenitsu tinha raiva de Kaigaku porque, obviamente, ele não gostava de ser maltratado, de ser xingado, de ser colocado para baixo. Mas ele enxergava naquele garoto alguém que tinha um potencial, ou colocava todo o seu potencial e o seu máximo no que fazia. E esse esforço produzia, então, uma admiração no Zenitsu. Ele nunca teve esse senso de competitividade tão ativo e tão ao máximo para que ele precisasse torcer contra alguém que estava tentando aprender a mesma técnica que ele. Apesar de não acreditar em si mesmo, Zenitsu consegue passar na prova para se tornar um exterminador de demônios. Simbolicamente também, apesar de todos, por tradição, ganharem ali um corvo para comunicação entre exterminadores, ele ganha um pardalzinho. Um pardalzinho que, veja só, também cresceu sem os pais, porque os pais foram mortos por demônios, caso você não saiba disso. E apesar dele não conseguir se comunicar realmente com o pardal, com palavras, eles têm uma certa identificação, e eu não digo só esteticamente, mas também por
porque ambos parecem pequenos, frágeis, deslocados, mas têm sua utilidade, sua importância na história, para além do que eles enxergam, do que os outros enxergam sobre eles. Tanto é que quando o Zenitsu conhece o Tanjiro fala pro Zenitsu da habilidade dele com o olfato, que é muito grande, que ele consegue perceber muitas coisas só com isso, e que por causa disso, desde o início, ele sabia que o Zenitsu era uma pessoa gentil e muito talentosa. Alguém forte? E o Zenitsu diz, não, eu não sou forte não. Talentoso? Nunca foi. Mas a verdade é que ele realmente não se enxergava como alguém bom. Tanto é que os seus bloqueios mentais e psicológicos para não enxergar quem ele era, que faziam com que em algumas situações ele fugisse, ele falasse, estou com medo, quero subir na árvore, não quero mais lutar, eu tenho medo de demônios. Apesar disso, no momento crítico, em que ele entrava em desespero, em que seu medo e a sua responsabilidade de fazer algo entravam em conflito, seu corpo desliga, como se ele entrasse em coma, como se alguma coisa desligasse a sua mente para que o seu corpo, treinado sim, habilidoso e forte sim, pudesse agir. E é por isso que mais de uma vez ao longo dessa história a gente vê isso acontecendo. E apesar de todo o seu medo, logo no início da história a gente vê o Zenitsu enfrentando quem ele precisasse enfrentar, justamente quando ele precisava defender alguém. Como no momento em que ele precisou defender a caixinha em que estava a Nezuko, que ele não sabia que era Nezuko ainda, então não pode dizer que ele amava já a Nezuko e por isso ele ajudou, mas porque ele sabia que ali estava um demônio? Sim, mas era algo importante pro Tanjiro, mais que a própria vida do Tanjiro, e por isso ele protegeria. E sim, o Zenitsu, ele é o personagem feito pra ser um foco aí de alívio cômico, de humor, e por isso ele grita muito, ele extravasa muito, ele é muito emotivo, e por isso que ele tá sentindo ali na superfície, se é medo, se é apreensão, se é amor, se é desespero, ele extravasa aos montes, ele não esconde nem um pouco, ele não é discreto. Tem um motivo pra ser assim, por causa de todo esse seu passado, de como ele é muito movido por sentimentos a tal ponto que precisa desligar os sentimentos para conseguir agir, deixar o corpo lutar, e por isso que ele acaba várias vezes protagonizando cenas vergonhosas, correndo atrás de mulheres que claramente não o querem. Talvez pelo seu trauma de não ter tido a família, não construiu o que ele queria com aquela garota lá atrás, talvez pela sua própria personalidade que somou isso com a verdade dele querer e falar o tempo todo que gostaria de proteger alguém, de estar com alguém, de ter uma família, de ter uma esposa, mas ele sabe, em vários momentos ele fala, ele tem consciência de que ele pode, inclusive, ser uma pessoa melhor, mais forte, mais coerente, mais honesto, mais útil e também mais respeitador. Pra quem não leu o mangá, eu não vou dar spoilers, mas o Zenitsu, ele tem uma evolução muito grande e progressiva porque as situações vão ficando mais emergenciais. No momento inicial, eles têm uma missão aqui e ali contra alguns Onis, eles precisam exterminar certos demônios, mas as coisas vão ficando mais perigosas. Os seus aliados, inclusive aliados fortes, começam a perecer, cair, não conseguir mais lutar, não estarem mais ali para defendê-los, para ajudá-los, e ele precisa, em vários momentos, contornar as situações para defender amigos muito próximos. E se ele não conseguir deixar o medo de lado, se ele depender sempre, o tempo todo, de se desligar para conseguir fazer alguma coisa para ser útil, assim ele jamais conseguiria atingir o patamar que ele desejaria, e o seu desejo primordial de defender quem ele amava e pessoas que necessitavam jamais seria cumprido. Agora, depois de toda essa experiência da gente descobrindo mais o Zenitsu, eu queria concluir a análise dele com algumas questões pequenininhas que tem um pouco de spoiler sobre o mangá, então só fica se você quiser, esteja preparado. Se você for sair, já deixa aquele seu like, avalie o vídeo, comenta aqui embaixo, por favor, o que você acha do Zenitsu. Lembrando que o link da Nihon Golden Week tá aqui embaixo para vocês acessarem aulas gratuitas essa semana de japonês para todo mundo, é só se cadastrar e aí vocês vão poder aprender, inclusive utilizando animes e mangás. Mas falando aqui agora com spoilers para quem ficou. Primeiro, eu queria dizer que eu gosto muito da gente ter descoberto há um tempo já no mangá que o Zenitsu, ele realmente seguiu os ensinamentos do seu mestre, a tal ponto que quando ele foi aprender uma nova forma da respiração que ele dominava ou que ele tentava dominar, ele não aprendeu alguma das outras formas conhecidas. Ele criou uma nova dele. Então, diferente do Kaigaku, ele tinha a base. E através da base extremamente aprimorada, aperfeiçoada, ele conseguiu criar algo. Ele não só reproduziu, ele não só aprendeu o que já existia, ele criou. Mas na batalha final, agora no mangá, e aí tem muitos spoilers, quando ele precisou aparecer, proteger inclusive outras pessoas, o seu amigo sobretudo, quando tudo estava acabado, ele foi aquele que falava para o Inosuke, muito mais bruto, muito mais ativo em batalhas até então, para que não chorasse, para que não olhasse para as perdas, para as pessoas feridas e mortas e fizesse algo, e lutasse, deixasse o medo para trás. Era o Zenitsu falando isso.
O Zenitsu que tinha medo, que fugia, que gritava pra si que não conseguiria, era ele ali incentivando o Inosuke a ir pra frente, a continuar, pra além de qualquer dor, pra além de qualquer medo, pra além de qualquer insegurança, pra além do que pudesse acontecer com eles, inclusive a morte. Esse foi o Zenitsu em toda a sua construção ou desconstrução nesse vídeo, espero que vocês tenham curtido. Deixa o like aí se você tá aqui até agora e ainda não curtiu o vídeo, se inscreve pra acompanhar todos os próximos vídeos do canal. Lembrando que estamos de volta ainda bem com uma playlist de Demon Slayer que tem várias coisas, desde análise do mangá até análise de personagens, universos, segredos e tudo mais. A gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!